A modelagem adequada de sistemas mecânicos é de fundamental importância para que as respostas das simulações computacionais sejam condizentes com as respostas dos sistemas físicos. Na figura a seguir, M é a massa, K1, K2 e K3 são os coeficientes de rigidez, e C1, C2 e C3 são os coeficientes de amortecimento. Considerar K1, K2 e K3 sendo igual a K e C1, C2 e C3 sendo igual a C. Então vamos lá. Antes de começar, nós precisamos fazer essa análise, né? E com isso, a gente sabe que o carrinho, né, vai para a direita. E todas essas situações aqui, no caso da mola e do compressor, vai estar forçando o carrinho no sentido ao contrário. Aí, sabendo disso, nós estamos vendo duas molas em série. Então, a gente fez uma equação para transformar ela em uma só. E, em paralelo, nós vamos ter essa outra, né, que ela vai ser equivalente com esse compressor, que vai ficar nessa equação. Aí nós colocamos o somatório das forças em x, né? Que é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração com esses dois pontinhos, pelo fato dela ser a segunda derivada. E esse cx aqui é a primeira derivada, por isso que tem um pontinho. Aí nós colocamos todos esses dados aqui embaixo. E feito isso, a gente já consegue calcular, né, a constante de amortecimento e rigidez da mola, que são os valores que a gente achou logo a seguir. A questão 6. Considere-se que o deslocamento da massa m é igual a 10 kg em função do tempo, seja x. Determine a rigidez equivalente e a constante de amortecimento que deverá ser utilizado em uma simulação computacional. Será? Adote C, né? A nossa coeficiente de amortecimento é igual a 20 kg e a nossa coeficiente de rigidez, que é a K, é igual a 200 Nm. Então vamos lá. A nossa equação da mola, que a gente já achou anteriormente, vai ser 1 sobre o nosso coeficiente de rigidez equivalente, é igual a 1 sobre K mais 1 sobre K. 1 sobre o K equivalente é igual a 1 sobre 200 mais 1 sobre 200, que é o que foi pedido no enunciado. 1 sobre K equivalente é igual a 0,005 mais 0,005. 1 sobre K equivalente é igual a 0,01. O que nós temos que o K, o nosso coeficiente de rigidez equivalente, é igual a 100 Nm. É igual a K2 mais o K equivalente que a gente achou aqui em cima. Vai ficar a nossa rigidez equivalente sendo 200 mais 100, totalizando 300 Nm. Então, a nossa rigidez equivalente vai ser igual a 300 Nm. Agora o nosso coeficiente de amortecimento. Como nós temos 3 amortecedores, e cada um vale 20 kg/s, ficará assim. A nossa coeficiente de amortecimento é igual a 3 vezes 20 kg/s. Então, a nossa constante de amortecimento vai ser igual a 60. Questão 7. Considerando que o deslocamento da massa m é igual a 10 kg em função do tempo, seja x, o modelo matemático utilizado em uma simulação computacional será: adote C é igual a 20 kg, 20 kg/s, e K é igual a 200 Nm. Como a gente já fez lá no começo, né, essa equação, a gente chega nessa seguinte equação: d ao quadrado de x sobre dt ao quadrado mais c sobre m vezes dx sobre dt mais k sobre m, x é igual a zero. d ao quadrado de x, dt ao quadrado, mais 60 sobre 10, vezes dx sobre dt, mais 300 sobre 10, x é igual a zero. Esses valores do coeficiente de amortecimento e do
coeficiente de rigidez a gente pegou lá no exercício anterior e substituímos, né? 60 e o 300. Aí ficou da seguinte forma: d ao quadrado x sobre dt ao quadrado mais c dx sobre dt mais 30x, né? Como dá para ver aqui. Questão 8. A frequência angular natural do sistema é... Beleza, os valores da questão 7, tá... Beleza. Então, vamos lá. Frequência angular natural é igual a raiz de coeficiente de rigidez sobre a massa. Eu tenho que a frequência angular natural é igual a raiz de 300 sobre 10. A frequência angular natural é igual a 5,4772256 radiano por segundo. Que seria essa primeira questão aí, letra A. Questão 9. Determine o coeficiente de amortecimento crítico do sistema. Use os valores da questão 7 desse formulário. Coloque o resultado. Beleza. O C crítico é igual a 2 vezes a raiz do coeficiente de rigidez vezes a massa. C crítico é igual a 2 vezes a raiz 300 vezes 10. C crítico vai ser igual a 109,5445 kg por segundo. B, 109,5445 kg por segundo. Questão 10. Determine o fator de amortecimento do sistema. Use os valores de questão 7, esse formulário, coloque o resultado com 7 casas decimais. Beleza. Então, o fator de amortecimento é igual ao coeficiente de amortecimento sobre coeficiente de amortecimento crítico, a fórmula que nós vamos usar. Então, o fator de amortecimento é igual a 60 sobre 109,5445. Nosso fator de amortecimento vai ser igual a 0,547726. Essa última. Questão 11. Determine a frequência natural amortecida do sistema. Os valores de questão 7, esse formulário, coloque o resultado com 7 casas decimais. Beleza, quer saber a frequência natural amortecida. Então vamos lá. A gente vai usar a equação da frequência natural amortecida é igual à frequência angular natural, raiz de 1, raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado. A gente vai usar os dados da questão 8, né? Que é a frequência angular natural da questão 8 que a gente vai estar usando e o fator de amortecimento da questão 10. Então vamos lá. Substituindo aqui na frequência natural amortecida, a nossa frequência angular natural vai ser 5,4772256 raiz quadrada de 1 menos o fator de amortecimento ao quadrado, que vai ser esse aqui, 0,5477226 ao quadrado. O resultado que nós encontramos aqui foi a frequência natural amortecida, como pede no problema, sendo 4,58257,556 radiano por segundo. Essa daqui. Letra C, no caso, né? Questão 12. Determine a frequência do sistema. Use os valores, o item B dessa questão. Use os valores da questão 7 desse formulário. Coloque o resultado com 7 casas decimais. Use π igual a 3,1415927. Beleza. Vamos determinar a frequência do sistema. Usando os dados de frequência angular da questão 8, que a gente conseguiu achar na questão 8, né? E o período que a gente achou na questão 14, vamos jogar na fórmula sendo frequência é igual a 1 dividido pelo período. Então, frequência é igual a 1
dividido pelo período que a gente achou na questão 14, que vai ser 1,1471.475. Vai dar o resultado sendo igual a 0,8717.275 Hz. A última alternativa. Questão 13. Determine a frequência amortecida do sistema. Use os valores, o item B, dessa questão. Use os valores da questão 7 desse formulário. Coloque os resultados com 7 casas decimais. Use π igual a 3,1415.927. Beleza. Então, pegando os dados da questão 11, né, onde nós pegamos a frequência natural amortecida, o valor de 4,58, 25, 75, 56 radianos por segundo. E o período amortecido também, onde foi 1,37, 110, 35 segundos. Né? Daí, a gente joga na fórmula da frequência amortecida, que será Fd é igual a 1 sobre o período amortecido. Então, a frequência amortecida, que é o que a gente quer achar, é igual a 1 sobre 1,37, 110, 35, que é igual a 0,72, 933,95 Hz. Daqui que seria... Questão 14. Determine o período do sistema. Os valores do item B dessa questão, os valores da questão 7 desse formulário, coloque o resultado com 7 casas decimais, use π igual a 3,1415.927. Beleza, determinar o período do sistema. Vamos usar os dados, né, conforme questão 8, que seria a frequência angular natural. Aí nós temos período é igual a 2 vezes π sobre a frequência angular, que vai ficar o nosso período é igual a 2 vezes π sobre nossa frequência angular, que vai ser igual a 1,1471475 segundos. Essa daqui, ó. Questão 15 e última. Determine o período amortecido do sistema. Os valores do item B dessa questão, os valores da questão 7 desse formulário, coloque o resultado com 7 casas decimais. Use π igual a 3,1415.927. Nós vamos usar aqui a frequência natural, 4,58257556 rádios por segundo, conforme a questão 11. E a fórmula do período amortecido, né? Que ela é período amortecido é igual a 2 vezes π sobre a frequência natural amortecida. Então, o período amortecido vai ser igual a 2 vezes o valor de π, que é 3,1415.927, sobre a frequência natural amortecida, né? Que a gente pegou lá na questão 11, que é 4,58, 25, 75, 56, que ela é igual a 1,37, 110, 35 segundos.